ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Nós comemoramos hoje a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, diferentemente da Páscoa judaica, não celebra a saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida, mas celebra a saída do povo de Deus do império das trevas para o reino da luz. A Páscoa judaica comemora o dia da libertação do jugo de Faraó. A Páscoa cristã comemora a libertação da igreja, do povo de Deus, do jugo do pecado, do jugo de Satanás, do jugo da morte. Há entre as duas comemorações uma afinidade evidente. Uma é simbolizada na outra. A Páscoa judaica representa muito bem a Páscoa cristã. Mas a Páscoa cristã, ela é a realização da simbologia da Páscoa judaica. Nós não comemoramos um símbolo, nós comemoramos um fato. Nós, os protestantes, e notadamente os presbiterianos, damos muito maior ênfase à ressurreição de Jesus do que à morte. Mas nem por isso deixamos de reconhecer que na morte de Jesus, no derramamento de Jesus, está o fundamento da nossa salvação. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço da nossa salvação. Por isso eu estranho muito quando uma pessoa fala: você tem que pagar o preço para ir para o céu. Não tem que pagar e não tem como pagar. O preço para ir para o céu foi pago por Jesus na cruz. Ele levou, quando morreu, a morte. Não sem motivo, o grande escritor John Owen escreveu um livro muito conhecido chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ele matou a morte, desferindo um golpe mortal. E para mostrar a sua vitória sobre a morte, ressuscitou no terceiro dia para jamais morrer. Cristo não morre mais. Nas palavras do apóstolo Paulo, que nós estudamos nesta manhã, ele é a primícia dos que dormem. Não morre, ressuscitou para nunca mais morrer. Lázaro ressuscitou e morreu. O filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu. A filha de Jairo ressuscitou e morreu. Tantos outros que ressuscitaram, morreram em seguida. Porque ressuscitaram com seus corpos naturais, da natureza, humanos, no sentido físico da criação. Não ressuscitaram com corpo espiritual. E Paulo fala: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Este corpo apenas Jesus tem. E tem mais. Ele está vivo há quase 2000 anos e o seu corpo não envelhece.
o seu corpo não fraqueja, o seu corpo não degrada. Este é o corpo da ressurreição. Este é o corpo que nós teremos. É claro que em Jesus há a plenitude do varão perfeito. Nós vimos isso no domingo passado. Ele é a estatura do varão perfeito. Ele é o ápice, ele é o auge. Penso eu e não Deus. Então digo eu, elucubração minha, que é possível que um dos aspectos do nosso galardão futuro seja a concretização das potencialidades do corpo. O nosso corpo vai tanto poder mais, quanto mais fiéis nós nos mostrarmos na terra. Isso é a avaliação minha. Contudo, pode ser que eu esteja certo. Ou não é verdade? Tem algum texto bíblico que fala o contrário? Também não tem nenhum que fala que é isso, não é verdade? Mas, então eu posso estar certo. E eu podendo estar certo, fica aí uma advertência. Se você quer um corpo igual de Jesus, que sai de um lugar e aparece no outro lá longe, seja fiel ao Senhor. Porém, a característica da imortalidade, a característica de não adoecer, a característica de não enfraquecer, a característica de não ter ruga, a característica, né, de não ter cabelo branco, eu acho, né? O João viu Jesus, estava cheio de cabelo branco, só tinha cabelo branco, mas eu acho que isso aí tem uma simbologia. Tudo isso nós teremos, sejamos fiéis e sejamos pacientes. Sejamos fiéis e sejamos pacientes. Eu aguardo um dia que vou poder enxergar sem óculos, meu coração baterá sem o marca-passo, vou poder correr bastante, igual o apóstolo João aqui, que ganhou a corrida com Pedro. E eu tenho certeza que os irmãos nutrem comigo a mesma expectativa. O texto fala a respeito da ressurreição de Jesus com este corpo que nós acabamos de descrever, com todos esses aspectos que nós mencionamos. E eu gostaria de extrair deste texto que lemos 6 lições. A primeira é que a ressurreição de Jesus foi um evento real. E eu não vou parar de falar enquanto eu for pastor dessa igreja. E se eu sair daqui porque vou ser pastor de uma outra igreja, vou falar lá também. Se eu sair daqui porque fui promovido, né? Fui convidado ao banquete eterno, né? Então, lá talvez eu fale um outro assunto. Até lá, aqui, eu vou continuar falando que a ressurreição de Jesus foi um evento real e ele tem 2000 anos de idade. Todo Natal nós que sopramos as velhinhas, né? Mas o Natal é aniversário de Jesus. Pastor, ele não nasceu em 25 de dezembro. Você não sabe? Eu sei que ele não nasceu. Eu sei que é uma data escolhida. Não é uma data que representa, de fato, o dia do nascimento de Jesus. Mas é para a gente comemorar que ele nasceu. Ele se encarnou. E aqui nós também não sabemos a data exata que Jesus ressuscitou, mas é para comemorar que Jesus ressuscitou, isso é um fato histórico. Observe que este evento foi um evento marcado. João fala, no primeiro dia da semana. Ele faz questão de dizer, foi num dia real. Foi num dia normal, como os dias são os dias que nós temos. Foi num dia útil, porque para o judeu domingo é dia útil. Para nós, domingo não é um dia útil. Para nós, domingo é um dia de descanso, é um dia de celebração, é um dia de festa, festa no Senhor. Cada domingo nós comemoramos a ressurreição de Jesus, assim como em cada Santa Ceia nós comemoramos a morte de Jesus, por mais que isso seja paradoxal, porque a gente não costuma comemorar a morte de ninguém, não é verdade? Mas a gente comemora a morte de Jesus. A gente celebra, porque Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Este dia aconteceu e a ressurreição, ela se dá no tempo e também se dá no espaço. Notem, meus irmãos, que há no texto uma descrição de que é um sepulcro, estava escuro, a pedra estava revolvida. Olha a riqueza de detalhes. No versículo 6, ele também viu os lençóis, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, estava separado, deixado num lugar à parte, não sei porquê, mas sei que estava lá. Ou seja, há um detalhamento da cena. Há uma preocupação com o texto bíblico em dizer da realidade deste evento.
não foi um evento espiritual, ele não ressuscitou no nosso coração, até porque no nosso coração ele nunca morreu. Ele ressuscitou da morte. Pastor, isso não tem prova científica. Claro que não tem. Porque é um evento irrepetível. Ciência não trata de eventos únicos. Ciência busca a estatística, a repetição, o controle. Ciência busca o falseamento. Vai lá ler Karl Popper, se tiver interesse, a lógica da pesquisa científica. Vai ver com que se preocupa a ciência. A ciência não se preocupa com todos os fatos. A ciência se preocupa com alguns fatos. Porém, hoje nós achamos que aquilo que não é objeto de uma constatação científica não é verdadeiro. O que não é verdadeiro é essa frase. Porque a ciência não se preocupa com todos os fatos, mas com alguns fatos que possuem algumas características. Você quer saber quais? Gosta de filosofia, gosta de epistemologia, gosta de filosofia do conhecimento, gosta de filosofia da ciência, compra um livrinho lá chamado Lógica da Pesquisa Científica do Karl Popper e divirta-se. Boa leitura. Boa leitura. É com aquilo que a ciência se preocupa. Nem tudo que aconteceu é preocupação da ciência. E nem tudo que a ciência se preocupa esgota a realidade em si. A ciência não busca a realidade toda, porque ela não pode apreender a realidade toda. Esta realidade está fora do seu alcance, porque ela apenas pode pesquisar aquilo que ela pode, em alguma medida, controlar, repetir. Mas aí eu já extrapolei, apenas para ilustrar que nem toda verdade é uma verdade científica, e nem toda verdade científica é verdade. Pastor, que horror! Isso é um espírito anticientífico? É claro que não, pelo contrário, por isso que eu estou falando, vá ler Karl Popper, vá ler Thomas Kuhn, que são filósofos que vão dizer que a ciência não é feita por verdades absolutas. Se for verdade absoluta, não é ciência. Às vezes a gente fala isso, alguém pode dizer, isso é um espírito anticientífico. Pelo contrário, é um espírito profundamente científico. Porque se apenas pode ser verdade, então não é ciência. Porque lá no Karl Popper, lá no Thomas Kuhn, se eu não posso dizer se aquilo é falso ou verdade, eu não posso fazer ciência em cima daquilo. Eu posso, porém, dizer que há indícios materiais, físicos, da ressurreição de Jesus? Há vários. Dentre eles, a caracterização dessa passagem. O detalhe dessa passagem. Outro fato eu preciso mencionar. Qual era o interesse de alguém roubar o corpo de Jesus? Caifás queria roubar? Qual era o interesse dos discípulos em roubar o corpo de Jesus para escondê-lo, para dizer que ele ressuscitou e morrer por uma mentira? Pedro morreu por uma mentira? Pedro roubou o corpo de Jesus para depois morrer por uma mentira? Aquele homem que havia negado Jesus diante de uma serva, depois afirmou Jesus na frente de todas as autoridades de Israel, para depois morrer por causa de uma mentira que ele mesmo sabia que era mentira, abandonando seus amigos, abandonando parentes, abandonando toda a estrutura da sua vida. Imagine então Paulo, imagine João, preso lá na ilha de Pátios, e esses todos poderiam abandonar as suas prisões e declinar de suas condenações, simplesmente afirmando o seguinte: é tudo que eu falei é mentira, eu nego, porque o Sinédrio falou, se vocês negarem, vocês vivem, mas eu ordeno vocês sob a pena do risco da morte. E Paulo sai de Jerusalém com cartas para prender, e nós já sabíamos com que intenção, porque Estevão já estava morto. Numa outra oportunidade, o primeiro apóstolo, Tiago, a morrer, já havia sido passado a fio da espada, para sustentar uma mentira, que eles sabiam que era mentira. Que sentido isso faz? Por isso Paulo com tanta clareza fala, eu vi Jesus vivo, Pedro viu Jesus vivo, Jesus apareceu para os 12, que na verdade eram 11, quase igual os 3 mosqueteiros, que na verdade eram 4, né? Porque Judas já havia se desviado, mas 12 era o título para dar
os apóstolos, ao invés de chamar os apóstolos, chamam de os 12. Meus irmãos, pessoas reais viram, tocaram e até comeram a comida que Jesus preparou. Pois é, comeram. Olha aqui. Jesus aparece a 7 discípulos. Capítulo 21, versículo 12. Vamos ler o 11, só para ver os peixinhos, né? Não, 10, que eles acabaram de pescar. Só vou aumentando, presta atenção. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e, arrastando a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Lembra do que eu falei hoje de manhã? Que Pedro olhava e olhava e olhava de novo, mas está diferente. João, mesmo jeito. Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Meus irmãos, estes textos falam de alguém que ressuscitou, que estava vivo. Não contam uma história, um mito para ser interpretado filosoficamente, abstratamente. Nós temos que ter isso em mente. Segundo lugar, a ressurreição de Jesus exige fé. Exige fé. Olha o versículo 8. Então, entrando também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E viu e creu. O próprio João escreveu estes fatos. Não consta nesta passagem que os demais creram ou que mesmo Maria creu. Maria permanece chorando e pergunta pelo corpo de um morto. Pedro, por outro lado, volta para sua casa sem crer. João viu e João creu. Depois, numa conversa em particular, mas na presença dos demais discípulos, Jesus orientando a Tomé, que não estava na primeira ocasião quando Jesus apareceu e que, portanto, não cria. Então, primeiro dia da semana que Jesus apareceu, no dia que ele ressuscitou. Segundo, uma semana depois, e agora visto também por Tomé. Terceira vez, no dia da pescaria. João descreve categoricamente, enfaticamente, datando cada uma dessas aparições e trazendo uma riqueza de detalhes. Mas eu gostaria de dizer a respeito de Tomé. Tomé disse: se eu não ver e não tocar, porque pode ser um fantasma, pode ser um delírio, pode ser uma fantasia. Se eu não ver e se eu não tocar, não vou acreditar. Eu só acredito vendo. Eu vejo para crer. Aí eu creio no que eu vi. É uma contradição. Né? Se você viu, você não creu. Se você viu, é vista, não é fé. Fé é quando você não vê, mas você sabe o que aconteceu. Olha o que Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus, versículo 29, do mesmo capítulo 20. Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Esses, meus irmãos, dentre outros, somos nós. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós cremos no Cristo que ressuscitou de entre os mortos. A ressurreição dos mortos hoje exige fé, até mais do que naqueles primeiros dias, embora também fosse a exigência da própria ressurreição de Jesus, porque hoje Jesus não vai se apresentar fisicamente a nós até o dia do seu retorno. Aí nós vai ser igual Tomé. Aí, quando chegar esse dia, ele vai falar: bem-aventurados vocês que creram. Bem-aventurados vocês que creram. Nós, os que cremos. A ressurreição de Jesus exige fé. Nós não podemos nos conduzir por vista, porque no dia que virmos, será tarde demais para aqueles que não tiverem fé. A fé para hoje é para quando a gente não vê, mas sabe que existe. Terceiro lugar,
A fé ou a ressurreição de Jesus exige compreensão. Versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Saber que Jesus ressuscitou não é compreender a sua ressurreição. São duas coisas diferentes. A primeira, basicamente no Ocidente, todo mundo sabe. Quando eu digo Ocidente, eu quero chamar uma expressão antiga que diziam chamando de cristandade. Cristandade. Tudo que não é a parte árabe da Europa, da África e da Ásia e de regiões mais orientais da Ásia também, que não é cristandade, são outras fés, do restante do mundo, e mesmo lá, todos sabem o que nós afirmamos, que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Porém, todos compreendem o que é essa ressurreição? Para isso, é preciso ter uma compreensão à luz das Escrituras. E o que é interessante, irmãos, que quando João escreve isso, ele não está pensando nas Escrituras do Novo Testamento. Ele está pensando nas Escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento nós encontramos diversas passagens que ensinam a ressurreição dos mortos, que ensina que o nosso estágio final é uma vida física, é uma vida espiritual, mas uma vida física. Não é só a alma lá no céu tocando harpa, aquela coisa chata que pintaram no céu. Deve ser uma obra do maligno. É o serviço de marketing do inferno, né? Dizer que no céu está todo mundo lá naquela cena tediosa. Você imaginou? Você escuta a harpa? Eu escuto. Lá no Lucas Aranha da Amazon Prime, das crianças lá, do Lucas e a Aranha e sua harpa. Fora isso, talvez aqueles que escutam lá o Narciso e sua harpa também, não tem? Que na internet vocês podem achá-lo, eventualmente ele participa de alguma reunião, de algum concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fora isso, onde você vê harpa? Né? Quem que vai sair daqui vai se abalar e no centro da cidade assistir uma harpa tocar, né? Há um marketing realmente muito negativo em relação à vida eterna. Algo entediante, algo ruim, algo que você não quer ir, porque lá é chato. Imagina um lugar onde todo mundo está tocando música baixinho, não tem som alto. É claro que algumas pessoas vão gostar, mas a maioria não. Não tem som alto, ninguém está dançando, ninguém está bebendo, ninguém está festando. Está todo mundo lá com a cara de contemplação, tocando harpa. Naquela cena, sem sol, sem céu azul, só tem nuvem, é tudo nublado. Meu irmão, que céu é esse? Que céu é esse? Isso não é o céu da Bíblia, não. Isso não é a vida eterna. Quer saber como é a vida eterna? Dá uma olhadinha no livro de Apocalipse. Lá descreve bastante. Lá tem um céu. Lá tem um mar, claro como um cristal. Lá tem um rio, lá tem plantas, lá tem a árvore da vida. É muito mais bonito do que a gente imagina. Exige compreensão. Por que Jesus morreu? Por que Jesus ressuscitou? O que isso significa para mim? Não é só você assistir uma peça, não é só você participar de um evento, de uma procissão, de um filme, de um culto, de uma cantata. Tem que ter uma compreensão, uma apreensão do que a Bíblia diz. E hoje nós gastamos boa parte da nossa manhã estudando exatamente isso. Os significados da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. O que é isso? Para que é isso? Quarto lugar, a ressurreição de Jesus é tratada com indiferença para muitos. Versículo 10 e 11. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Havia naquele momento, mesmo entre os discípulos, uma expectativa de que alguma coisa estava acontecendo. Só que eles não foram avisar. Eles não foram falar. Eles não foram conversar. Eles não foram anunciar.
João poderia ter anunciado a ressurreição de Jesus. Ele anunciou? Não anunciou. Pedro poderia anunciar a ressurreição de Jesus. Poderia ser o apóstolo que anunciaria: o Senhor ressuscitou. Ele poderia, não poderia? Mas não. Ele já tinha elementos que lhe trouxesse para si pelo menos a dúvida: alguma coisa está acontecendo. Vou encontrar os 12 para conversar. Vamos reunir os apóstolos. Maria ficou. Mas Maria ficou lá para chorar. Só que quando Maria sabe que Jesus ressuscitou, porque ela viu o Cristo ressuscitado, ela foi correndo contar. Graças a Deus, e eu sou muito crítico com algumas posições que são colocadas, mesmo na nossa denominação, onde eu sinto que às vezes há um certo exagero, a ressurreição do Senhor foi anunciada à igreja por uma mulher. Ainda bem que lá não vigorava a decisão do Supremo Concílio que a mulher não pode pregar. Senão, aí ia ter que contar para Pedro contar para os discípulos. Não é não. Maria Madalena chegou no colégio apostólico e anunciou: Jesus ressuscitou. E eu ouvi, e eu falei com ele. E ele me mandou vir aqui anunciar, e eu estou anunciando para vocês. Assim como a mulher no poço de Jacó em Samaria chegou para a sua cidade e falou: eu estou anunciando a vocês que eu encontrei o Messias. Meus irmãos, às vezes a gente precisa se desprender, e Jesus nos ensina isso, da institucionalidade. Da institucionalidade. Algumas pessoas dizem que a instituição está numa mão, ou está em outra mão, ou está em outra mão. Isso não deve ter para nós uma importância muito grande. É claro que nós devemos respeitar a instituição, mas até isso tem seus limites. Quando Jesus oferecia na cruz o sacrifício, ele era o sumo sacerdote. Anás e Caifás, não. Eles eram descendência de Arão, mas o seu sacerdócio era rejeitado por Deus. Imagina se o próprio Deus iria ver Anás e Caifás sacrificando lá no templo à Páscoa, enquanto seu filho era morto por eles na cruz do Calvário. O que pensam os senhores? Com que olhar Jesus olhava para Caifás enquanto ele sacrificava? Ao mesmo tempo, enquanto conspirava para a morte de seu filho. Que culto era esse? Será que Deus recebia? O seu sacerdócio era sacerdócio segundo a instituição, mas não era recebido por Deus. O sacrifício que era recebido por Deus era o sacrifício de seu filho. Não é à toa que a primeira palavra da cruz que Jesus dirige a seu pai é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem, não sabem o que estão fazendo. Acham que estão com isso prestando serviço a Deus. Nada mais longe da verdade. Se a ressurreição de Jesus é tratada com indiferença num primeiro momento, no primeiro século, hoje ela é tratada de forma muito mais disseminada. A própria igreja, é possível que nós estejamos com um sentimento de indiferença com a ressurreição de Jesus. É um fato que assim, um pastor vai lá e fala, às vezes a gente fala: não, esse pastor se entusiasma com cada coisa, está entusiasmado com esse negócio de Jesus ressuscitou, e daí que Jesus ressuscitou? Eu tenho meus boletos para pagar, eu tenho meus problemas para resolver, eu tenho minha vida para viver, não tenho tempo para ficar pensando que Jesus ressuscitou, tem mais o que fazer da vida. Tenho dinheiro para ganhar, tenho dinheiro para perder, tenho amigos para fazer, ou amigos para valorizar, especialmente amigos que não estão nem aí com a ressurreição de Jesus, que às vezes a gente dá a esses maior valor do que os irmãos na fé. Ora, irmãos, nós não podemos tratar com indiferença a ressurreição de Jesus. Ele ter ressuscitado é um fato da maior importância, da maior relevância. Quinto lugar,
A ressurreição de Jesus faz cessar o luto. Versículo 14 a 16, Maria estava chorando, e o seu choro era a sua preocupação. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Já os anjos, no versículo 13, haviam perguntado: mulher, por que choras? E ela fala: eles levaram, e eu não sei onde puseram. Aí Jesus agora pergunta: mulher, por que choras? O que Maria Madalena sabia fazer muito bem naquele momento era chorar. E ela chorava, e chorava, e chorava muito. E quem não choraria no seu lugar? Não é verdade? Maria Madalena tem um aspecto que nós temos que observar com alguma atenção. Maria Madalena tem uma relação de pessoalidade muito forte com Jesus, um sentimento de amizade, com uma pessoa, não como uma ideia. Às vezes a gente trata Jesus como uma ideia, não como uma pessoa que a gente pode nutrir uma amizade. A gente pensar que no momento que a gente está orando, é o Senhor que se senta na poltrona à nossa frente e se coloca em diálogo com você. Quando você vai lendo a Bíblia, e aquela palavra que você já leu, milhares de vezes, de repente você lê aquela palavra e aquilo faz um sentido e muda a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que está no mesmo momento que você está lendo a Bíblia e Ele está te falando com sua alma enquanto você lê a palavra. Você se coloca, se derrama diante de Deus por suas necessidades, por suas ansiedades, por suas lutas, e você sai de lá revigorado, e você pensa: foi a oração que me levantou. Não foi a oração que te levantou, foi um amigo que te escutava, que estava ali, te confortando, e que um dia você vai rever quando ele voltar, quando as nuvens estiverem, quando ele voltar com as nuvens e os céus estiverem abertos. E você vai reconhecer: ali estava o meu amigo, que escutava a minha oração. Ali estava, não, ali está. Mas que no momento estava ao meu lado, me escutando, me fortalecendo, tirando o luto da minha alma. Maria ouve os discípulos, o luto fica. Maria ouve os anjos, o luto fica. Mas quando Maria se encontra com Jesus, o luto acaba. É claro que Jesus era o motivo do luto de Maria, por óbvio, isso não deve ser ignorado. Mas isso demonstra, meus irmãos, a capacidade de Jesus de transmitir paz, de transmitir alegria, de transmitir uma serenidade, mesmo nos momentos que a serenidade já está escapada, não é nem escapando, já se foi. Onde as dificuldades aparecem, onde o luto vem. Aí ele chega e fala: o luto não é para sempre. O luto é um momento que passa, por mais duro que ele seja. E aí a gente está com Jesus, e Ele nos acalma. Quem nunca se sentiu mais calmo, porque esteve com Jesus antes de um momento de adversidade, antes de uma grande prova, e o Senhor Jesus Cristo foi com você? Ele subiu com você no hospital, Ele subiu com você na sala de cirurgia, estava lá contigo. Há relatos de pessoas, eu vou dizer até que eu acredito nesses relatos, de pessoas que conseguem até ver o Senhor naquele ambiente. Acho que não acontece com frequência, eu mesmo não vi. Mas eu sabia que Ele estava lá. Quando eu fui fazer a minha cirurgia de marca-passo, o Senhor, para mostrar que Ele estava lá, colocou o cirurgião e os residentes para falar a respeito da sabedoria de C.S. Lewis, quando ele reconhecia a presença de Deus em todo lugar. E como as pessoas não escutam a voz da sabedoria de Deus, porque tampa os seus ouvidos para aquilo que Deus fala. Aí ele disse: se pelo menos lesse um pouquinho do C.S. Lewis, podia ter lido tanta gente, né? Mas foi citar logo C.S. Lewis. Eu pensei: é comigo mesmo. Quase eu entro na conversa. Mas ainda bem que não entrei, vai que eles aumentavam a anestesia. Fiquei lá escutando. Tampão no meu rosto, ouvindo o que eles conversavam sobre o cuidado de Deus, expresso na obra do C.S. Lewis, um dos melhores escritores da cristandade, daqueles que eu tenho maior
uma das maiores afeições. Ora, irmãos, o que é isto? Se não a presença de Deus acabando com o medo, tirando o luto, trazendo fortalecimento. É claro que com cada um Deus vai trabalhando de um jeito distinto. Às vezes, com você fazer menção de C.S. Lewis, você não vai saber nem quem que é, né? É só mais aquele livro que você vai nas Americanas e tem um monte de lá. Cristianismo puro e simples, aí tá pensando, um dia eu vou ler esse homem. Não, não. Mas para outros, é uma coisa para você lembrar. É uma coisa para você lembrar daquilo que ele fala. Sexto e último lugar, a ressurreição de Jesus é uma história que precisa ser contada. A ressurreição de Jesus é uma história que precisa ser contada. Já não pode deixar de falar. Seu filho perguntou, o que nós comemoramos quando comemoramos a Páscoa? Você responde, comemoramos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Nós aprendemos isso até no próprio livro de Êxodo, onde os judeus, os hebreus, são ensinados a ensinar seus filhos, porque seus filhos iriam perguntar. E as crianças perguntam mesmo. E nós deveríamos responder, nós estamos comendo a Páscoa do Senhor. Porque éramos escravos no Egito e fomos libertos pelo Senhor. Com mão forte, derrotou o faraó e todo o seu exército, fez morrer no meio do mar o seu exército diante do povo de Deus, que estava com o pé enxuto, assistindo todas as coisas, enquanto Deus guerreava por eles. Assim é o Senhor. Agora contamos que história? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A nossa cruz está vazia, porque lá não tem mais ninguém pregado. E o túmulo, mais vazio ainda. Porque o Senhor ressuscitou, para nunca mais morrer. É uma história que precisa ser contada. O próprio Jesus fala, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Diz, vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, ou seja, é preciso contar. O que Maria Madalena viu? Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava o que ele lhe dissera estas coisas. Irmãos, ressurreição de Jesus não é uma história para a gente esconder, é uma história para a gente contar. Assim como Maria Madalena foi a primeira portadora desta mensagem, os discípulos no primeiro século também anunciavam em Jesus, inclusive, a ressurreição dos mortos, contrariando a cultura de então. Boa parte dela, pelo menos. A dos gentios, em grande medida. A dos hebreus, em certa e pouca medida. É uma história que precisa ser contada. Você vai contar? Contará a seus vizinhos, contará a seus amigos, contará a seus filhos, contará a seus pais. Falará destas palavras que se cumpriram com grande paixão. A sua alma vai transparecer entusiasmo quando falar que o seu amigo, o seu irmão, Jesus chama os seus discípulos de irmãos, nos chama de irmãos. E ainda fala o nosso pai, o seu pai, e agora nosso pai, meu pai e seu pai. Olha em que posição ele nos coloca. Quando nós lemos que as Escrituras falam do Paulo dizendo que nós estamos em Cristo e com Cristo assentados lá em cima. Olha que realidade fantástica. É onde nós estamos. Jesus nos chama de amigos. Jesus nos chama de irmãos. Nós não vamos contar a história da ressurreição do nosso amigo? Nós tínhamos um irmão, um amigo, um Salvador, lá em Nazaré. Ele morreu em Jerusalém, mas a morte não deteve. Ele ressuscitou, e ele para nunca mais morrer. Que história fantástica, não é verdade? Você já viu isso em algum lugar? Você já viu alguma coisa parecida com isso? Não tem. Não tem. Essa é a história da Páscoa. Essa é a história da ressurreição de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarmos de pé e a orarmos ao nosso Deus, encerrando o nosso culto.
Senhor Deus Todo-Poderoso, em cuja presença santa nos encontramos. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos teu santo nome. Nós reconhecemos, ó Deus, que tu és grande, que tu és poderoso, que tu és misericordioso. Nós reconhecemos que o teu grande poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós adoramos a ti, ó Deus amado, pelo privilégio de sermos teus filhos, pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, quando vamos encerrando o nosso culto, este momento tão festivo, em que lembramos da ressurreição de Jesus, nós te rogamos que a tua bênção permaneça sobre nós. Leva-nos em paz para as nossas casas, assiste-nos, ó Deus, em nossas fraquezas e lutas, conforta-nos, ó Deus, sustenta-nos, ó Pai, e abençoa o teu povo aqui representado, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, vamos ouvir o pós-lúdio em atitude de oração.